Qual a relação entre a escolha dos primeiros discípulos e o primeiro milagre de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nesta live devocional para uma vida plena chamada Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu creio que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E Deus te ama e quer se relacionar com você a partir das suas maiores fragilidades e limitações, até a manifestação do poder sobrenatural de Deus na tua vida. Bem-vindo, vai chegando. O meu cafezinho já está aqui. Essa live se chama Café com AP porque é isso, a gente toma um café, compartilha da palavra de Deus. Enquanto eu dou um golinho no meu café, clica aqui no aviãozinho de papel e convida o maior número de pessoas para participar dessa live com a gente agora. Deus tem algo tremendo para falar com você. Aleluia, nós estamos nessa temporada chamada Jesus. E nessa temporada nós estamos analisando, ministrando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. E isso nos ajuda muito, nos ajuda a entender como as coisas aconteceram sucessivamente, nos ajuda a entender a velocidade dessas coisas, quanto tempo levou entre uma coisa e outra. Por quê? Nós temos a dificuldade de entender a vida humana de Jesus. Aquele que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Significa que ele não usou dos atributos divinos dele mesmo como verbo vivo para vencer, para ter a vitória que ele teve na vida terrena. Mas, assim como eu e você, dependeu do Espírito Santo para manifestar toda a capacidade que vem do alto. Aleluia. Muito bem-vindo, amigos, amigas, família, pastores, líderes. Deus os abençoe poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Eu tenho alguns textos aqui que eu quero passar no dia de hoje, nessa live. Primeiro, João, capítulo 1, verso 35 ao 42. João 1. Alguém puder escrever aí para mim, vai ser muito bom. João 1, 35 ao 42. Nós vemos Jesus escolhendo os 3 primeiros discípulos. Já tinha acontecido aqui uma série de coisas, a tentação no deserto, o batismo de Jesus, sua apresentação, a aparição de João Batista e por aí vai. Todas as lives estão não só aqui no IGTV, mas também no YouTube. João 1, do verso 35 ao 42, mostra os 3 primeiros discípulos de Jesus. Nós vemos então João dizendo o seguinte. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntaram: "O que vocês querem?" E eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." E foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas", que traduzido é Pedro. Os primeiros discípulos de Jesus, eles são apontados por João Batista. João Batista como detentor de um ministério que foi a plataforma para o agir de Jesus, indicou Jesus como o Messias. E então, 2 dos seus discípulos passam a seguir Jesus. Muitas vezes, na nossa vida ministerial, nós vamos precisar do apoio de outras pessoas e de outros ministérios. Nós estamos tendo uma oportunidade riquíssima, principalmente no Brasil hoje, em meio a um desafio muito grande, que é a unidade.
Nós estamos deixando realmente de lado barreiras denominacionais para buscarmos um bem comum. Já era hora disso. Eu tenho tido a oportunidade de viver melhor ainda o que eu já vivi durante muitos anos, que é essa unidade do corpo de Cristo. Então, João Batista não teve ciúmes nem se adonou dos discípulos como propriedade particular dele, mas apontou Jesus como o Messias. Muitos homens perdem os seus ministérios, perdem o tempo da visitação de Deus porque se adonam das pessoas como suas, né? Se adonam da igreja como sua. E aí o que acontece? Quando Jesus vem, se manifesta, eles têm a dificuldade de apontar Jesus. Pode ser missionários, pastores, líderes que estão chegando aí. Deus abençoe. Jesus foi abençoado pela vida de João Batista. Ele reconhece a autoridade de Deus na vida de João Batista. Tanto que ele vai a João Batista para ser batizado por ele anteriormente. Mas depois, nós vemos um segundo momento. Tá? O segundo momento são os próprios discípulos que começam a chamar outras pessoas. Você tem sido esse tipo de conector? Primeiro, você tem ouvido a voz de um líder te apontando um caminho melhor e excelente do que ele mesmo possui? Eu me recordo de um testemunho de um pastor norte-americano que tinha como ovelha do seu rebanho um homem muito rico. E esse pastor particularmente não era usado por Deus por cura, mas ele leva essa sua ovelha para um outro pastor famoso orar por ela sem medo. Por quê? Porque ele entende que aquela pessoa não pertence a ele, mas pertence a Jesus. Infelizmente, muitos líderes têm tomado posse da vida de outras pessoas. E aí, eles acabam roubando de Jesus a própria igreja. Isso é muito sério, não é verdade? Mas, se existem líderes fiéis, existem líderes que não têm medo. Por quê? Porque eles trabalham para o mesmo rei. Eles não veem o outro ministério como um concorrente. O segundo aspecto é esse, são esses discípulos. Você tem sido esse discípulo que, ao ver o que Deus está apontando, através de seus líderes, que vai além de barreiras e de limites denominacionais e situações impostas pelo ser humano, e você sai compartilhando isso com outras pessoas, é importante. O quanto você tem apontado Jesus para outras pessoas. Esses primeiros discípulos aqui não ficaram calados, eles foram lá, né? Nós vemos aqui, André vai e chama seu irmão para apontar Jesus como o Messias. Os primeiros vínculos que nós temos na vida são familiares e amigos. São os vínculos criados por Deus. E quando nós entendemos que esses vínculos são importantíssimos, nós começamos a orar e a testemunhar com a nossa vida e com as nossas palavras para os familiares e amigos. Agora nós vemos aqui um terceiro ponto que começa a se manifestar. É Jesus se revelando para esses discípulos. Aqui nós já vemos Jesus revelando para Simão Pedro o nome, a identidade dele e alterando essa identidade de maneira profética, apontando um destino profético para Pedro. Nós vemos então agora em João, no capítulo 1, do verso 43 em diante, até o verso de número 51, continuando aí, nós vemos a escolha, o chamado e a escolha aqui de Filipe e de Natanael, mais dois discípulos que foram atraídos por Jesus. Né? Ó, a Jéssica está comentando, ontem me veio em mente fazer cartões e distribuir na porta do meu escritório para compartilhar versículos e palavras. Que lindo, faça isso. É algo simples e algo poderoso. Seja um clique numa mensagem para alguém que você ama, seja um cartão, né? Na era virtual, uma carta escrita, um cartão tem um valor extremamente raro, né? E é maravilhoso. No verso 43, nós vemos o seguinte: no dia seguinte, Jesus partiu para a Galileia, e quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Olha só,
Tem aquelas pessoas que Jesus olha e diz, me segue. Talvez você tenha vivido esse tipo de atração por Jesus. Talvez ninguém tenha te falado, talvez ninguém tenha te indicado diretamente ou especificamente, mas você foi ouvindo, foi vendo, foi tendo acesso e de repente você sente um chamado direto no seu coração, onde Jesus fala para você, vem, e você vai. Como é maravilhoso isso! Eu já escutei testemunhos maravilhosos de pessoas que relutaram muito para seguir a Jesus, saíram de uma vida perdida, de uma vida de drogas, de uma vida de prostituição e tiveram uma vida transformada. São testemunhos fortíssimos. Mas eu quero te dizer uma coisa, existem testemunhos tão fortes ou mais ainda de pessoas que nunca se envolveram com isso. E mesmo assim, se viram totalmente na necessidade de seguir Jesus. Não dando desculpas, dizendo, eu não jogo, eu não bebo, eu não tenho amantes, eu não uso drogas, eu não preciso de Jesus. Não. Talvez a tua vida não tenha sido uma vida destruída por essas coisas, mas você necessita tanto quanto qualquer outra pessoa que tenha vivido coisas difíceis, da pessoa de Jesus, da transformação de vida que só Jesus pode dar. Natanael ouviu Jesus chamá-lo e foi. Filipe, né? Então Filipe, como André e Pedro eram de Betsaida, e Filipe encontra Natanael. Olha que coisa tremenda quando a gente come uma coisa boa, quando a gente toma um café gostoso, o que a gente faz? A gente fala para alguém, gente, você já tomou aquele café de tal lugar, de tal marca. Você fala para alguém, você não consegue guardar para você. Geralmente, quando a gente prova de algo muito bom, a gente fala para os amigos. Geralmente, quando a gente quer provar de algo muito bom, a gente também procura determinados amigos para perguntar. Você sabe onde eu encontro um restaurante de tal tipo? Você sabe onde eu posso comprar tal coisa? Esse tipo de confiança é fundamental. Estar cercado por pessoas as quais você possa consultar dessa maneira é melhor ainda. E aí Filipe encontra Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha que interessante, nós vemos o seguinte, dentro do coração de Filipe e dos outros, existia claramente a promessa da vinda de um Messias. Eles tinham esse conhecimento, eles tinham esse ensinamento. Talvez você tenha recebido isso só na hora de se converter, ou tenha ouvido falar de Jesus e tenha aprendido sobre a fé depois disso. Mas esses homens tiveram o privilégio de aprender sobre o Senhor durante a sua vida. Mas não deixaram que isso ficasse meramente no aspecto cultural, no aspecto filosófico, no aspecto histórico. O coração deles foi alimentado pela fé de um Cristo que iria se revelar. O Senhor está dizendo, muitos têm calado a voz da alma e do coração, abafando o clamor da fé, terabasurabachanda. Mas tenho eu procurado com olhos como chamas de fogo, aqueles que me buscam em espírito e em verdade. E eu vou me revelar àqueles que me buscam. Abram os ouvidos. Pois em breve manifestarei toda a minha glória, diz o Senhor. Uau, aleluia, aleluia. Deus é tremendo. Diante dessa declaração, Natanael coloca uma questão. De Nazaré, pode vir alguma coisa de boa de lá. Toda vez que nós estivermos diante de uma grande revelação da parte de Deus, nós seremos provocados, nós seremos instigados a partir do nosso natural.
Toda revelação de Deus provoca o nosso natural. É o sobrenatural invadindo o natural para transformá-lo. Então, a mensagem chega no natural. Quando nós fomos alcançados ou somos alcançados, é a partir sempre dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas angústias. E aí, a mensagem vem nos provocando a partir dessas áreas. E a primeira reação sempre é: como vai ser? Ou pode vir algo bom disso? A mentalidade humana é denunciada, é exposta e trazida à luz. Então, Filipe simplesmente disse: vem e veja. Gente, quando a coisa é boa, você não tem que provar. No sentido de dizer assim, me escuta, provar com palavras. Se você já comeu num restaurante específico, uma comida específica, você não precisa ficar provando com palavras. Você chega, leva a pessoa, põe o prato e deixa ela comer. O que vai acontecer? A pessoa vai provar por ela mesma. Filipe não ficou discutindo com Natanael, ele disse: vem ver. A segunda coisa que acontece depois de Deus provocar o teu natural é ele te desafiar à ação, a caminhar em direção a ele e provar dele. Ele diz, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Sempre existe um convite da parte do Senhor, existe um desafio da tua realidade e depois um convite da parte do Senhor para que você se aproxime dele. E Natanael se aproximando, disse Jesus, né? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, verso 47. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer dizer, Natanael estava ali meditando na palavra de Deus, meditando debaixo da figueira, uma ação comum, corriqueira do judeu. Sabia que estava sozinho, sabia que ninguém tinha visto. Chega Filipe, chama ele e ele vai. E Jesus revela aquele momento, Jesus traz à luz aquele momento, Jesus revela a identidade de Natanael. E isso foi tão forte e poderoso que Natanael, ele reconhece Jesus, a identidade de Jesus. Talvez para você isso pareça simples, mas eu quero te dizer que durante toda a vida de Jesus ministerial, ele pergunta para os discípulos, ele pergunta para as pessoas, ele se importa em saber como as pessoas o estão identificando. Por quê? Gente, Jesus seria crucificado por afirmar que ele era o Filho de Deus. Então isso não era comum. Isso foi a sentença de morte dele. As pessoas identificarem Jesus como o Filho de Deus, como Deus encarnado, era uma revelação que o diabo banalizou ao longo dos séculos. E generalizou, dizendo que todo mundo é filho de Deus. Isso não é bíblico. Os filhos de Deus são nascidos de novo, não da vontade da carne, mas do Espírito. Os filhos de Deus, não somente isso, mas são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Teracava sudequével. O Senhor diz: ter o teu nome no meu livro não é tudo. Rabai achai. Deixe-se guiar por mim, diz o Senhor. Então, Natanael, ele reconhece a identidade de Cristo. Bom, atrair os discípulos já era uma obra fundamental, miraculosa, mas mantê-los deveria ser na mesma unção, porque tudo aquilo que a gente conquista espiritualmente tem que ser mantido espiritualmente. E aí Jesus traz uma revelação poderosa que nos conecta com o próximo tema ainda dessa live. Jesus diz assim: você crê porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Quer dizer, Jesus está falando: você creu só porque eu te dei uma revelação pequena do que você estava fazendo? Você verá coisas maiores do que essa.
E então acrescentou, digo-lhes a verdade. E aí Jesus abre a revelação para todo mundo, hein? Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que coisa tremenda. Presta atenção nisso. Jesus começa revelando a identidade desses homens, não só a identidade atual deles naquele momento, como a identidade profética que eles iriam assumir, né? Jesus vai mudando o nome desses homens, vai acrescentando nomes, né? A importância disso na Bíblia. Mas chega um ponto aqui que Jesus revela outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, eu vou mostrar para vocês o funcionamento entre terra e céu. E isso nos conecta com o primeiro milagre de Jesus e mostra a relação entre os primeiros discípulos e o primeiro milagre. E que relação é essa? É como as coisas acontecem entre céu e terra. Como você e eu nos tornamos templos operantes, Surye Mandaraso. Enviarei também os meus anjos ao teu lar, diz o Senhor, para te trazer a cura e a provisão que tens me pedido, diz o Senhor para você, Daisy. Aleluia. Vocês verão os céus abertos e anjos subindo e descendo. O que Jesus está descrevendo aqui? Ele está descrevendo algo idêntico ao sonho de Jacó, lá no Antigo Testamento. Quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú por ter por ter comprado a bênção do seu irmão que desprezou, mas não ter tido coragem de assumir diante do pai. Então teve que enganar o pai com a ajuda da mãe. Ele está fugindo. No começo dessa fuga, Deus dá a ele uma visão em sonho, uma visão noturna, que o capacitaria para a sua trajetória. Ele leva 20 anos para entender isso. Mas a visão estava lá. Qual é o sonho de Jacó deitado em cima de uma pedra? Ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, e ele chama aquele lugar de casa de Deus, Betel. O que Jesus está dizendo para Natanael é a mesma coisa. Ele está dizendo, você vai ver sobre mim. Então Jesus está dizendo em outras palavras, eu sou Betel, farei assim com aqueles que me adoram em espírito e em verdade, Terabassudekam, para que provem na terra das coisas divinas dos céus. Aleluia. Que tremendo, Jesus, que tremendo. Amados, Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, vocês vão ver o funcionamento entre terra e céu, vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre mim. Ele estava afirmando, eu sou Betel, vocês também serão Betel. Nós somos casa de Deus. Um abraço, pastora Fernanda, bem-vinda, querida. Em nome de Jesus, para você, para o meu amigo, pastor Ozzy, e para a igreja Milênio, minha casa em Brasília. Olha só, gente, Jesus está revelando o funcionamento entre terra e céu para os seus discípulos. Esse é um ponto importantíssimo. Nós passamos uma vida cristã ouvindo a respeito. Ouvindo sobre, mas Jesus está mostrando como. Aqui a movimentação angelical não é descendo e subindo, mas é subindo e descendo. E essa ordem é importantíssima. Por quê? Os anjos primeiro sobem para levar as nossas orações, para levar as nossas petições, para levar as nossas limitações para o Pai. Isso acontece quando nós oramos arrependidos, com a mente transformada, um coração transformado, com palavras de decisão, com disposição, quando clamamos sem
solução e dizemos: Pai, nós dependemos de Ti. Quando clamamos e vivemos esse processo de transformação através da oração, nós estamos colocando na mão dos anjos o subsídio necessário para que eles subam. Apocalipse fala que existem 24 anciãos que têm nas mãos harpas e taças, que são cheias das orações dos santos. E isso acontece hora após hora na face da terra, durante 24 horas. E eles levam para depois trazerem. Por isso que é muito importante você transformar sua ansiedade em oração, para depois você pedir algo em troca. Deixa de falsa humildade. Eu já vi tanta gente falando: não, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Tá errado. Mateus 7,7: Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A palavra do Senhor nos diz que não temos porque não pedimos, ou quando pedimos, pedimos errado. Então Deus nos incentiva não só a pedir, mas a desenvolver a nossa oração para pedir da maneira alinhada com Deus. Por quê? Porque o Deus que recolhe as orações é o Deus que traz a resposta. É o Deus que quer trazer a capacitação, e é nesse processo em que nós nos esvaziamos de nós mesmos e somos cheios do céu. E é assim que o céu invade a terra. E dessa forma criamos identidade com o céu. Agora olha só, os discípulos estavam provando isso logo no começo do seu chamado de discipulado. Como saber como pedir? Primeira coisa, Jéssica, vai pedindo. Depois você vai afinar o seu pedido, porque você humanamente vai perceber que você pediu coisas de um jeito e Deus te entregou de outro. E aí você vai perceber: poxa, eu estava orando errado. Então não tenha medo de errar na sua oração. Tenha medo de não orar. Ore e continue orando. E Deus vai colocar no seu coração. Se você não sabe como pedir, ore em línguas. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, porque assim você vai conhecer a mente e o coração de Deus. E automaticamente você vai alinhar o seu coração à palavra de Deus. Com certeza todos nós vamos errar ainda na nossa vida no que pedimos. Mas o teste da demora, as respostas, os sinais de Deus vão nos ensinar cada vez mais como e quando a gente estava orando errado. E automaticamente a gente vai aprender. Agora olha que interessante. O que esse texto tem a ver com João 2 e com o primeiro milagre de Jesus, que é a sequência cronológica da vida de Jesus. E é disso que nós estamos falando aqui. Então alguém escreve para mim aqui, ó, João 2, do verso 1 ao 11, tá? João 2, do verso 1 ao 11. O que isso tem a ver, a escolha dos discípulos e essa revelação, com o primeiro milagre de Jesus? Tem a ver na forma com a qual Jesus escolheu para realizar esse milagre. Bom dia, Shirley, Deus abençoe. Jesus chama esses discípulos e resolve realizar esse milagre na frente dos seus discípulos, e o texto fala que após ele realizar esses milagres, os seus discípulos creram nele. O verso João 2,11 diz que este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, ou a sua capacitação, e os seus discípulos creram nele. Então olha que Jesus foi aumentando na relação com os seus discípulos o nível de manifestação de glória. Primeiro, ele é apontado como Messias, depois ele revela nomes e identidades, depois ele diz como vai funcionar céu e terra ao falar que eles veriam céus abertos e anjos subindo e descendo sobre si. E depois ele realiza um milagre poderoso na frente dos discípulos. Olha o que o texto fala, meus amados. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu não quero falar aqui desse mestre de cerimônia, não vou hoje me deter nisso, tá? O fato é que Maria sabia que Jesus podia realizar milagres. Jesus disse para ela: mulher, o que temos
em comum, a minha hora ainda não é chegada. Mas sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. E ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. E ele lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, após encherem com água até a borda. Olha que interessante. Jesus poderia ter escolhido realizar o milagre, o primeiro milagre público em qualquer lugar, e poderia ter escolhido realizar esse milagre no casamento de outra forma. Jesus poderia ter transformado água em vinho nos barris de carvalho ou nos copos das pessoas. Tá? Mas ele decide usar algo inédito. Ele decide usar as talhas de pedra usadas para a purificação dos judeus. Gente, isso é algo completamente esquisito. Por quê? Porque no mínimo seria nojento. Aquelas talhas de pedra deveriam ter água, o negligente do cerimonial não preparou isso também, além de deixar faltar o vinho. E elas eram usadas para purificação. Então Jesus decide usar essas 6 talhas de pedra para realizar o milagre. Por que Jesus fez isso? Porque essas talhas nos representam, principalmente nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, nas nossas falhas. O número 6 na Bíblia representa o número do homem, o número limitado. As talhas de pedra, elas representam essas áreas da nossa vida. Jesus, então, pega essas talhas e pede que as encham de água até em cima. Essas talhas também eram símbolo de algo de religiosidade. Jesus estava mudando o sentido, o uso dessas coisas. Deus quer mudar na minha e na sua vida a forma da gente fazer as coisas. Ele quer pegar aquilo que a gente usava para uma coisa e usar para outra. Então, isso muitas vezes demora, dói, isso nos confronta, porque a gente está acostumado a usar determinadas coisas com o mesmo objetivo. E isso pode se tornar religiosidade. Jesus vem, pega as talhas de pedra e fala, não vão ser mais usadas para isso, eu vou usá-las para transformação, para um milagre de maneira inédita. E como que ele fala? Encho de água até em cima. Aqui, espiritualmente falando, a água simboliza a palavra de Deus. E quando a gente se enche da palavra, até não ter espaço para mais nada, a gente está pronto para viver o milagre. Quando a gente se apresenta com as nossas fragilidades, as nossas limitações, que é o símbolo do número 6, quando a gente se enche da palavra até em cima, até não ter espaço para mais nada, aí a gente é enviado por Deus para ser provado pelos homens, no sentido dos homens saborearem aquilo que tem em nós. Olha que interessante, muitas vezes nós esperamos primeiro, sabe, a manifestação do vinho para depois a gente poder oferecer para as pessoas. E Jesus não, ele fala, enche de água e leva. E leva para quem devia estar se ocupando disso. Se encha e vá. Deus se encarrega do resto. O milagre é sempre feito no caminho. Por isso, o Evangelho denominou os primeiros cristãos como os do caminho. Fala de movimento. Nós temos um curso chamado o Manual da Felicidade. Ele está disponível aí no link da bio. Você pode assistir aí 4 vídeos de um webinário e depois decidir se quer fazer esse curso ou não. E a gente fala sobre as bem-aventuranças. E é muito interessante, porque tem um termo usado, né, que é bem-aventurado, significa próspero, pleno, né? Mas existem traduções que usam outro termo, que significa em movimento, marche. Então, tudo passa a ter um sentido tão poderoso, que ao marchar com as nossas fragilidades e limitações e chorarmos por elas diante do Senhor, o reino é nosso, o consolo é manifesto e tudo mais se faz manifesto da parte de Deus na nossa vida. Bom,
Quando o mestre de cerimônias prova do vinho, ele fala, quebrou o protocolo, botou o vinho melhor depois, e geralmente a gente põe no começo, porque depois que as pessoas já beberam um pouco ou bastante, elas já nem notam mais a qualidade do outro vinho. Mas o vinho de Jesus, quando se manifesta, ele é melhor do que o anterior. Por quê? Porque ele te transforma poderosamente. Porque ele vem para a tua vida para te fazer crescer, expandir juntamente com ele. Tem um texto da palavra de Deus que fala que Deus não põe vinho novo em odre velho. O odre é esse vaso de couro, né? Essa vasilha de couro que precisa lacear junto com o vinho novo que vai fermentar e vai crescer, vai expandir. Então, isso quer dizer que a revelação que a gente recebe, ela vai nos conduzir ao crescimento espiritual. E para isso a gente tem que estar com a estrutura renovada em Deus. Para isso, qual é o caminho? Qual é a relação entre os primeiros discípulos e o primeiro milagre? É entender o como Deus opera. E como Deus opera? Falando para você pegar todas as suas limitações, esses vasos de pedra, sabe, encher de água até em cima e se apresentar. Se apresentar a Ele. E deixar com que Ele faça a transformação. Nós não podemos criar a transformação em nós, mas nós podemos atrair a transformação. Nós não podemos criar um avivamento, gerar um avivamento, mas a gente pode atrair um avivamento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós vimos o Senhor, que nos foi indicado pela palavra de evangelismo. Muitos de nós recebemos revelação da nossa identidade. Mas também temos ouvido, Senhor, a Tua revelação de como o Senhor opera e quer operar em nós e através de nós. Por isso nos apresentamos diante de Ti, ó Pai. E te pedimos em troca a manifestação da Tua glória e do Teu poder, que se aperfeiçoe em nossa fraqueza, nos capacitando para ir além nessas áreas limitadas e frágeis. Cremos e atraímos o milagre, Senhor, dessa forma. Em nome de Jesus. Coloca diante de Deus agora as tuas maiores dificuldades. Apresenta para Ele. Deixa Ele manifestar esse processo de transformação na sua mente. Primeiro, te conscientizando dessas coisas. Depois, te mostrando por que elas têm acontecido. E você vai ver a sua mente, o seu coração transformado. E aí você vai poder tomar uma decisão poderosa de transformação. E o Senhor continuará ali com a mão estendida dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o Senhor. Ekarabassai. Não há outro como eu sou, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bênção. As nossas lives estão acontecendo uma vez por semana, às terças-feiras, às 9 horas no Brasil, 14 horas na Suíça. Então, fica ligadinho nessa temporada chamada Jesus. Estamos seguindo a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Eu quero dar alguns avisos. Clica no link da bio, você tem acesso ali ao webinário com 4 vídeos e depois você pode decidir fazer o Manual da Felicidade com a gente. Você tem acesso ali a e-book para você baixar, ao nosso site, conhecer mais um pouco, nossas redes sociais, né? Clica lá, seja o nosso seguidor no YouTube. Se você não pegou a live toda, vai assistir lá daqui uma horinha, de repente, tá? Tá ali, juntamente com outras, separadas pelas temporadas. Estou subindo pouco a pouco para te disponibilizar isso aí. Amém? Bom, antes da gente acabar, sabendo que eu vou salvar essa live e deixá-la aqui para você, eu quero te dar a oportunidade de semear na nossa vida ministerial. Quero agradecer a generosidade daqueles que têm semeado, tá? É a sua semente que tem nos permitido seguir adiante com projetos como Café com AP, que é essa live devocional,
Tá aqui o meu e-mail, que é rafaelmedeirosaugusto@gmail.com, é o meu Pix. Não importa o valor, né? Deus sabe, a tua oferta te representa e ela multiplica para mim e para você. Amém? Então tá aqui o meu Pix, fica à vontade. Eu costumo dizer que missões são feitas com os pés de quem vão, os joelhos de quem ora e as mãos de quem envia. Seja você aquele que vai, aquele que ora ou aquele que envia. Participe. Quero agradecer os testemunhos que chegam, me edificam, me fortalecem. Eu quero agradecer as palavras de incentivo, quero agradecer as ofertas que chegam. Nós temos tido turmas de alunos, seja do Manual da Felicidade ou dos outros cursos, ou dos nossos projetos em andamento. E eu quero honrar aqui os alunos que fielmente têm nos seguido e também ajudado a construir essa história de maneira muito especial e poderosa. Que Deus abençoe vocês. Eu vou salvar a live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. E se Deus quiser, até a semana que vem, terça-feira, na live da temporada Jesus. Amém?